Customer Lovers, o podcast da High Platform, com Diego Aquino e Léo Pallotta. Oi galera, que começa mais um podcast Customer Lovers. Eu sou o Diego Aquino da High Platform. Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Léo, para começar eu tenho uma pergunta para você. Conquistar novos clientes é mais difícil do que expandir a venda dentro de uma base de clientes? Qual que é a sua opinião sobre isso? Na verdade são dois desafios, né, Di? Mas não tenha dúvida que é bem mais difícil conquistar novos clientes do que aumentar o ticket médio dentro da base dos clientes, não há dúvida disso. Mesmo porque os clientes da base já conhecem você e sua oferta e você já tem muitas informações sobre eles, o que acaba ajudando muito esse processo de vendas. Mas de qualquer forma, esses dois desafios são importantes para qualquer equipe comercial. Exatamente, Léo. Hoje muitas companhias investem pesado na conquista de novos clientes. Porém, elas não trabalham de modo eficiente com aqueles que já contam com uma relação com a marca e podem apresentar maior abertura para essas oportunidades comerciais. E para falar sobre isso, temos aqui o Juliano Melchior, diretor de negócios estratégicos da High Platform. Ju, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que você tem no Instagram, que a gente estava acompanhando, que fala bastante da área comercial e traz bastantes insights pro pessoal. E a minha primeira pergunta é: gestão da carteira de clientes. Como que eu identifico oportunidades e ameaças? Bom, Diego e Léo, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz aí de fazer parte desse movimento de Customer Lovers aqui que vocês estão promovendo. Um movimento aí disruptivo, inovador e único aqui no nosso mercado de Customer Experience. Bom, em relação ao Instagram, eu tenho um canal, né, de vendas, onde eu falo sobre vendas no dia a dia. Tem uma série diária onde eu falo sobre definições de vendas, né, o que é uma venda, e todo dia eu coloco lá uma definição que eu acredito que ajuda os vendedores de uma maneira geral. E o meu canal chama-se Dom de Vender, né? E eu acredito que todo mundo tem o seu dom e, ao contrário do que todo mundo pensa, o dom a gente pode se desenvolver. Todo mundo nasce com um dom e a gente pode desenvolver ele, principalmente quando a gente fala de vendas, né? Então, se a gente desenvolver o dom da habilidade de prospectar, a habilidade da gente conseguir achar novos clientes e também, obviamente, de cuidar dos clientes, né? E mais do que isso, vender dentro das bases de clientes, que é o que nós estamos falando sobre aqui, né? Então, quando você pergunta aqui sobre gestão de carteiras, identificação de oportunidades e ameaças, isso é um tema tão importante, né? E muitas vezes tratado de forma secundária dentro das empresas. Não por negligência das empresas, mas pela complexidade da gestão e dos números de variáveis envolvidas, né? Por isso que quando a gente fala de clientes, diferente de quando a gente fala de prospects, a gente se preocupa de uma maneira muito mais, né? Com muita mais preocupação. E aí eu trago alguns exemplos, assim, quando a gente fala do nível de complexidade das variáveis que a gente trata quando a gente está falando de clientes, não só de leads. Dentro de um cliente, por exemplo, qual é o nível de relacionamento que a gente tem com ele? Eu estou tratando com o nível operacional, eu estou tratando com os decisores, eu estou tratando em nível estratégico. Qual que é o nível de gestão que eu tenho esse relacionamento? Isso precisa ser considerado para eu identificar oportunidades e ameaças. Outra questão, situação financeira. Como que eu vou oferecer uma coisa nova para um cliente se esse cliente eventualmente está inadimplente dentro de casa? Então, quem está cuidando da conta precisa ter essas preocupações. Que ticket médio que esse cara compra? Se ele compra um ticket muito baixo, não adianta eu chegar com uma estratégia de vendas extremamente grande que esse cliente não vai ter capacidade de comprar. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de se preocupar com isso, né? Um cliente paga em dia, não paga em dia, né? São preocupações que um gerente de conta, um executivo de vendas precisa ter. Satisfação, né? Esse cara está satisfeito com a gente, não está satisfeito. De repente eu preciso cuidar primeiro da satisfação para depois fazer uma nova oferta. Então a identificação de oportunidades e ameaças primeiro passa por uma análise de conjuntura, para a gente conseguir saber qual é esse território, para saber de que maneira que a gente pode começar a conversa para a gente poder identificar de fato essas oportunidades. Tá? Tem um outro ponto que eu acho importante também,
que é em relação a que tipo de atenção que essa empresa precisa, né? Ele quer vender com escala, ele quer comprar com escala, qual é o objetivo que esse cliente está? Então tem alguns aspectos que a gente precisa considerar, são alguns exemplos aqui para identificar oportunidades e ameaças dentro dos clientes. Ju, só para entender, você comentou que você precisa identificar essas oportunidades e ameaças dentro das empresas, mas para ser competitivo, basta somente isso, detectar essas oportunidades? Show, boa pergunta, Léo. Na verdade, a competitividade é um tema amplo, né? Do ponto de vista comercial, quanto mais presente você estiver no cliente, mais está exposto aos planos, aos desejos, às necessidades desse cliente. Então a gente tem que tomar cuidado, né, para ativar esse radar dentro do cliente, do ponto de vista comercial, né, para que você consiga identificar essas oportunidades, só que isso não é garantia de competitividade, né? Você identificar realmente uma oportunidade ali dentro, você precisa dar vida a ela, né? A hora que você identifica, se você não fizer nada com ela, ela não vira realmente negócio, né? E o objetivo que a gente tem aqui é de reter esse cliente, de ampliar o ticket médio, fazer com que esse cliente de fato use mais os produtos e serviços que você está comercializando ali. Então a primeira coisa é dar vida, né? Mostrar a real aplicabilidade para o cliente num investimento que seja acessível, que motive o cliente a aproveitar aquela oportunidade que você detectou, né? Então, para que efetivamente a gente seja competitivo, a gente precisa dar condições e ter condições de entregar aquele produto e serviço que é fruto da oportunidade que a gente identificou, né? Um outro aspecto sobre competitividade e oportunidade que eu acredito também que é importante é a forma como você conduz essa nova ideia dentro do cliente. Porque, explicando de uma maneira mais tangível... Nova ideia, você quer dizer nova oportunidade. Exatamente, porque como você vai fazer a condução, né? Você identificou essa oportunidade. Como que você vai falar isso para o cliente, né? A forma como você vai conduzir essa identificação dessa oportunidade vai fazer total diferença para o sucesso ou não de vingar aquela oportunidade que você identificou. E aí, quando você entra no cliente, né, a exposição à realidade dele mostra não só os aspectos de negócio, mas também os diversos interesses pessoais dos gestores, diretores, dos influenciadores, enfim. Quando eu falo essa forma de condução de uma oportunidade, eu jogo luz nas preocupações e desejos de cada um desses atores e coadjuvantes dentro dos clientes. Ou seja, com a sua oportunidade, como, né, essa oportunidade pode se alinhar aos interesses das pessoas envolvidas? Porque no fim, a gente está lidando com gente, né? Como que eu consigo fazer com que a minha oportunidade ela esteja aliada com os objetivos não só de negócios, mas também dos interesses pessoais? Isso eu estou trazendo de uma maneira que tangibiliza no dia a dia do cliente, você se conectar com os interesses de cada um dos gestores, você se preocupar com o ser humano que está ali também, né? Porque ele no fim, ele tem o seu plano de carreira, ele tem os seus desejos pessoais, ele quer crescer, e se você apresenta uma oportunidade que pode conflitar com o interesse dele, pode ser uma ótima oportunidade de negócio, mas se naquele momento aquele decisor pensa que aquela oportunidade que você identificou é uma ameaça para ele enquanto carreira, ele vai ser um detrator daquela oportunidade. Então a gente precisa ter essa sensibilidade, né, quem está lidando com o cliente, para entender que não necessariamente a oportunidade de negócio é suficiente para que essa oportunidade vingue. Então a gente tem que ter ali uma proximidade com esse cliente muito boa. Então, ou seja, o grande desafio que você tem em tudo isso é tentar casar essas duas oportunidades, a oportunidade de negócio e a oportunidade do momento, seja de carreira, seja o momento daquele gestor ou decisor que está do outro lado ali na frente. Exatamente. E eu acredito que efetivamente você será competitivo quando você conseguir conectar esses dois aspectos, né? O aspecto de negócio com o aspecto dos interesses pessoais, e aí a gente une essa competitividade para o que os clientes vão arriscar realmente a apostar na sua ideia, quando você concatena tudo isso. Legal. Ju, falando de uma forma mais prática, eu queria que você desse algumas dicas para gerar oportunidades em clientes. Oh, maravilha, vamos lá. Eu falaria aí sobre 3 dicas. Posso dar 6? Pode, fica à vontade. Eu vou dar 3 estratégicas e 3 práticas, Boa. Tudo bem? Então vamos lá. Quando eu falo aqui de dicas estratégicas, eu tenho que pensar principalmente no conhecimento do cliente. Qual que é o propósito desse cliente? Por que ele existe, né? Eu conheço o produto ou serviço dele
que ele está fazendo, o que ele está entregando para o mercado que está ajudando a sociedade. Se eu tivesse esse olhar um pouquinho mais estratégico, mais amplo, mais abstrato, mas ao mesmo tempo onde eu consigo entender, se eu estou numa empresa de serviços, que serviço que ela oferece? O que ela está mudando a vida das pessoas? Isso vai me ajudar a me nortear como eu vou fazer essa identificação de oportunidade dentro dos clientes. Então, do ponto de vista mais estratégico, é uma visão mais generalista, vamos falar assim. Tá? Uma outra dica que eu falo é sobre o que impede o teu cliente de ampliar a participação no mercado. Então, dependendo das perguntas que você faz para o seu cliente, você consegue ter respostas que te levam a oportunidades. Então, quando você entende o que está impedindo esse cliente de ampliar o mercado, é estrategicamente uma pergunta que vai te direcionar também para a oferta do teu produto ou do teu serviço, né? E por último aqui, das dicas estratégicas, eu pergunto qual é o foco e o plano de crescimento para este ano. Então, isso é uma pergunta geral que estrategicamente te dá a direção sobre o tempo que você pode ou não fechar um negócio. Então, se o plano de negócios do cliente é trabalhar com satisfação e não crescimento, se você tem um produto que entrega satisfação, provavelmente você vende esse primeiro do que aquele que gera crescimento, né? Dando um exemplo aqui genérico, só para a gente tangibilizar. E quando eu trago aqui as outras 3, né, dicas mais tangíveis ou mais práticas, vamos falar assim, a primeira para o dia a dia é agenda uma reunião hoje com o seu cliente. Então, pega o telefone, manda um e-mail, seleciona aí 10 clientes e agenda a reunião hoje. Se conecte com o teu cliente, né? Não espere a oportunidade vir até você, vá até a oportunidade. Para isso, você precisa se conectar. A primeira coisa é marcar uma reunião, esteja presente, né? Segunda, entenda com quem você está falando, né? Faça um desenho no papel da estrutura hierárquica desse departamento que você está atendendo. Quem são os atores, né? Quem são os coadjuvantes, ou seja, quem são os decisores e influenciadores naquele cenário que você está trabalhando. É muito importante, é super prático, é você pegar uma folha de papel, saber quem é a pessoa, perguntar para essa pessoa como é a estrutura, quer dizer, entender quem são as pessoas que estão ali, que podem influenciar o teu projeto, o teu produto, o teu serviço, faz total diferença na maneira como você vai costurar a sua oportunidade dentro daquele departamento, correto? E a terceira e última dica prática aí que eu acredito que vale muito a pena, né? E eu acho que aí já traz um aspecto de, vamos dizer assim, continuidade de negócios dentro do cliente, é não ter vergonha de pedir recomendação ou indicação para mais uma área dentro da empresa para aquele seu contato. Então, se você atende a área B, a área A, quais são os contatos da área C, da área D, da área E? Então, fazer com que os atuais clientes de vocês façam recomendações sobre o que você já está atendendo, a satisfação, e fazer com que esse seja esse seu primeiro cliente seja o seu promotor dentro da companhia. Então, pedir recomendação para quem você já vende é uma excelente tática para você ampliar negócios dentro do seu cliente também. Mas aí nesse último ponto é mais considerando empresas médias e grandes, né, que tem uma capilaridade maior de oportunidades lá dentro, né? Sem dúvida, né? Se você pegar uma startup onde normalmente você fala só com um decisor, com um presidente ou com um CEO fundador, aí você não, essa dica aí ela não vai ter muita eficácia, né? Então, realmente, quando eu falo de pedir recomendação, é para você, pode ser não ser só dentro do cliente, talvez, né, dentro do próprio mercado. Se você usar o teu relacionamento dentro do cliente para que ele te recomende para outras empresas, você também está fazendo com que essa dica aqui seja aplicável. Bom, agora, Diego, um ponto importante que a gente está falando de técnicas de vendas, né, dicas de vendas, começam a vir muitas vezes aquela sopa de letrinhas, né, muitas vezes nomes em inglês, né, e aqui a gente tem dois pontos muito importantes, como o cross-selling e o upselling. Então, eu queria ouvir de você, falar um pouco, né, da tua visão, né, da diferença entre um cross-selling e o upselling. Show de bola, Léo. Quando a gente fala aqui, cross-sell, upsell, cross-selling, upselling, enfim, esse é o objetivo principal de um executivo de conta, né? O cara que está ali, ele tem como um dos objetivos, na verdade, vender mais, né?
E quando a gente fala de cross-selling e upselling, eu estou falando de vendas, né? Mas a diferença é que no cross-selling, o próprio nome sugere, né? Venda cruzada, numa tradução livre, né? Ou seja, quando você consegue emplacar diferentes soluções de produtos ou serviços além do que o cliente já utiliza. Então, quando eu estou fazendo um cross, quando eu estou fazendo uma venda cruzada, se eu vendo o produto A, mas eu tenho no meu portfólio o B, o C e o D, cross-selling significa que eu preciso vender o B, o C e o D além daquilo que eu já vendo, né? Que é exatamente o contrário do upselling. Se eu já vendo o produto A, né, aumento de venda, né, na tradução também livre aí, significa que eu vou vender mais do mesmo produto. Então, se eu estou vendendo sanduíche e eu vou continuar vendendo o sanduíche, eu vendo o sanduíche A, ele é um upselling cada vez que eu vendo ele novamente. Tá? Normalmente, quanto mais cross-selling for utilizado, eu costumo dizer que você fica mais enraizado dentro do cliente, porque você se torna realmente mais profundo nessa relação e deixa mais sustentável também, porque você diversifica o uso de produtos e serviços no seu cliente, né? E no fim do dia, isso significa que você diluiu o risco de perder esse cliente, porque o seu cliente está usando mais produtos, né? Ele está usando mais produtos diferentes. E isso significa que se ele está usando mais produtos, ele está resolvendo mais problemas. Então, você não fica com risco num único produto dentro do teu cliente. Então, mas deixa eu ver se eu entendi. Se você tiver que escolher entre uma estratégia de cross-selling e upselling numa empresa, qual caminho você seguiria primeiro? Isso depende muito, Léo, porque a oportunidade que a gente tem que aproveitar. E se é uma oportunidade de upselling, a gente tem que fazer o upselling, né? Mas a antena ligada do executivo, do vendedor, do atendimento de conta, ele tem que tentar diluir o risco, porque se você mantém só um produto cada vez vendendo mais, é ruim? Não, óbvio que não, a gente quer vender mais, a gente quer sempre usar, fazer com que o produto esteja sendo usado, né? Quando o cliente está comprando, eu brinco que é difícil ele sair, porque se ele está comprando, ele está vendo valor naquela entrega. Agora, o cross-selling, ele vem por dois motivos, ou porque o cliente está precisando e eu identifiquei e eu tenho produto para solucionar isso e eu ofereço mais soluções do que aquele que ele já está usando, ou de fato eu ofereço porque eu enxerguei ali uma oportunidade e acredito que ele pode usar, e aí a gente vai construir essa oportunidade em conjunto, tá? Mas eu acredito que os dois são importantes. Eu, vamos dizer, prefiro e recomendo que a gente busque o cross-selling cada vez mais, porque isso torna mais estratégico dentro do cliente. Legal, Ju. Então, falando de cross-selling, como é possível identificar as oportunidades? Excelente, Diego. Vamos lá. Identificar é diferente de gerar, né? Inicialmente se perguntou até sobre gerar. E ambas são atitudes proativas, né? A gente tem uma diferença clara, mas que muitas vezes a gente não distingue o que é uma geração de oportunidade do que é uma identificação de oportunidade. Quando a gente fala em gerar oportunidade, a gente está trabalhando com uma atitude, com uma postura consultiva de um executivo de contas, né? Há uma recomendação de melhores alternativas, de sugestões para fazer algo a mais de uma forma diferente. Na maioria das vezes, com a aplicação do seu produto e serviço, claro, né? Mas se for produtos não utilizados, a gente está realmente diante do cross-selling. Mas como você perguntou, né? Quando falamos de identificar oportunidades, a gente atua como um detetive. Essa é a verdade. A gente está procurando essa oportunidade e essa oportunidade não foi vista por ninguém até o presente momento. Então, identificar significa que o executivo ele vai conseguir dar vida a essa oportunidade, né? Ele vai fazer uma conexão clara entre o que foi visto, percebido, com o produto que ele tem disponível no seu cardápio, né? Tem aspas aí. Aí é a necessidade realmente da preparação do executivo de contas, porque ele tem que conhecer o seu cardápio, ele tem que conhecer o seu produto, aquilo que ele entrega, para poder estar ligado aí àquelas oportunidades que eles estão identificando. Você citou agora da importância desse executivo conhecer bem o cliente, conhecer o que ele vende, a empresa dele, o serviço dal. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, desse perfil desse executivo. O que ele deve conhecer e qual é a lição de casa que ele tem que fazer na empresa que ele trabalha?
Boa, Diego. É muito comum, principalmente quando os vendedores ainda estão na fase de rampagem ou eles estão começando dentro das empresas, ter a ânsia pelo resultado da venda, né? E muitas vezes ele não considera a necessidade do cliente, ele sai vendendo aquilo que ele viu, mas sem um conhecimento ainda profundo daquilo que ele pode oferecer ou dos problemas que ele pode resolver dentro de um cliente. Então, quando eu falo que o perfil, ou o vendedor, o executivo de conta, ele precisa estar preparado, é porque existe uma questão que chama-se aplicação dos produtos, né? Conhecer o produto não significa que ele conhece a aplicação do produto, de que maneira que eu posso usar o produto, né? Se eu vendo um produto A, o que esse produto A faz? De que maneira que ele pode resolver os problemas 1, 2 e 3? Então, quando eu falo na preparação, é conhecer de que maneira que eu posso aplicar o meu produto em diversas situações. Então é nesse sentido que eu trago aqui a necessidade desse preparo, né? Porque se você estiver preparado, você vai identificar mais oportunidades, porque você conhece mais aplicações do seu produto. Legal. E agora voltando para a questão de iniciativas, né? Quais as iniciativas que você vê que pode engajar o seu cliente? Uma ideia transformadora. Uma forma de fazer algo conhecido ou alguma inovação para um problema existente, né? Eu acho que o engajamento ele vai acontecer na mesma proporção de valor agregado que a sua oferta pode levar ao cliente, né? Mas não só a questão comercial de produto e serviço, mas também a ideias de participação da equipe no projeto, né? Os prestadores de serviço, parceiros de negócio, somos todos agentes de mudanças, né? E buscar dentro da companhia mais decisores que podem ter benefícios com a ideia e oportunidade apresentada, né? Isso é uma iniciativa inteligente de engajar o cliente com oportunidade. O que eu quero dizer? Basicamente, a gente está... engajamento significa compromisso. É o compromisso dele com a sua proposta, com a proposta do que o vendedor levou a isso? Exatamente. Porque imagina o seguinte, se eu estou identificando uma oportunidade e não tem adesão a essa oportunidade... É raro a maneira como esses clientes vão levar para dentro, né, essa oportunidade ou fazer com que isso de fato vire negócio. E quando eu falo aqui de envolver mais pessoas, eu quero dizer que quando você enxerga que o seu produto pode ajudar outras áreas, você pode conversar com o seu ponto focal e mostrar para ele, falar, poxa, se eu estou na área de comunicação, será que marketing também não pode se beneficiar desse produto ou desse serviço? E se sim, talvez aquele gestor passe a ser um apoiador do teu projeto, da tua ideia, dessa nova oportunidade. E isso gera engajamento. Porque se um pode ter resultado junto com o outro, no mínimo dividir verba eles vão para te pagar. Então você já conseguiu um engajamento ali. Então essa conexão entre potenciais gestores dentro do teu cliente, né, principalmente aí médios e grandes que a gente está comentando, é uma maneira de engajar. Quando você consegue fazer com que o seu produto ou seu serviço ajude mais de uma área, mais de um gestor, você consegue potencializar o engajamento dentro do cliente. Ô Juliano, falando um pouco sobre relacionamento com o cliente, que acho que a venda também faz parte disso, né? Mas como um bom relacionamento com o seu cliente, ele pode ajudar no momento da venda. E eu queria perguntar um pouquinho mais, qual o papel do sucesso do cliente nesse aspecto? Boa pergunta. O que eu posso falar com propriedade aqui, né, que nessa função de negócios estratégicos que eu desenvolvo há praticamente mais de 2 anos, eu tive exposto a diversos níveis de relacionamento. E os maiores negócios que eu realizei foram frutos de um relacionamento desenvolvido dentro desses clientes. Por quê? Porque a gente estabelece um nível de confiança. E eu costumo dizer que quando a gente fala assim, o bom relacionamento, como que ele pode ajudar na venda? Quanto mais transparente ele for, quando você mostrar, entre aspas, vulnerabilidade, ou seja, você é igual ao cara, mas você está querendo o mesmo resultado que ele, né? Se colocar do lado do teu cliente, estabelecendo um nível de relacionamento sincero. Você não está ali simplesmente para bater a carteira dele, para vender mais, simplesmente para emitir a nota e para receber. Não, você está junto com ele no propósito dele. E o relacionamento, ele permeia tudo isso. É ele que vai garantir que você estabeleça uma proximidade dentro do teu cliente que vai gerar confiança.
né? Então, hoje eu digo que não tem como haver uma venda se não houver confiança. E quanto mais relacionamento, mais gera-se confiança. Se gera-se mais confiança, mais venda. Você perguntou sobre o sucesso do cliente. O próprio nome diz, né? A gente precisa entender o que é sucesso para esse cliente, né? Porque não é, a gente antes falava foco no cliente e foco do cliente, né? Antes era sucesso no cliente, agora é sucesso do cliente. Então, eu acho que muito mais do que você simplesmente estar ali como um prestador, eu acho que você pode agir como um consultor, né? Então, o papel do sucesso do cliente, na minha opinião, ele é um papel de consultor, porque ele está no dia a dia operacional da conta e ele tem acesso às dores, mas muitas vezes ele não age como um profissional ativo. Ele está ali simplesmente levantando a mão, né, e se tornando um cara disponível, né? Eu vejo muito isso acontecer dentro das empresas. E estar disponível é bom? É bom. É suficiente? Tenho minhas dúvidas, porque ali isso não garante o sucesso do cliente, simplesmente a disponibilidade. Acho que existe uma necessidade aí que eu vejo que ainda há uma carência de ter uma proatividade, né? De se preocupar realmente em atingir os KPIs, em buscar realmente o resultado para que o sucesso do cliente seja atingido. Léo, tem uma pergunta para você. Dos fornecedores que tem na sua casa, telefonia, TV a cabo, tem algum que você não está satisfeito com o atendimento? Não, tem vários, né? Aí se for citar todos, acho que a grande maioria, né, das pessoas tem sempre um problema com algum fornecedor. Tenho dificuldades, só que uma coisa que o Juliano falou agora é assim, em nenhuma dessas pessoas que eu tenho uma certa dificuldade, eles ligam para mim, né? Eles ligam para mim para tentar ver se eu estou bem, se eu não estou bem, porque assim, muitas vezes eu não estou num nível de estresse que eu vou ligar para ele. Porque de repente eu não tenho um problema muito grave, mas eu não estou 100% satisfeito com aquele serviço. E ao mesmo tempo eles não sabem disso. Só que como não tem uma pessoa ativamente, ou um processo, né? No caso de uma telefonia, obviamente ninguém vai ligar para todos os clientes, mas precisa ter um processo para captar essa informação minha. Então isso que o Juliano falou, envolvendo a sua pergunta, eu também estava imaginando não só os fornecedores de casa, os fornecedores que eu tenho aqui na High Academy, né? Então, ou seja, eu uso uma plataforma, eu uso outros serviços onde a pessoa está disponível. Então eu ligo para ela, essa pessoa vai efetivamente me atender. Só que a questão não é suficiente, porque eu estou precisando de ajuda e muitas vezes eu tenho tantas coisas que eu não vou ligar para ela e falar, preciso da tua ajuda. Então eu espero muitas vezes uma proatividade daquela pessoa, né, para entender regularmente. Eu acho que eu entendo um pouco do que o Ju está falando, né? Entendi. Onde eu queria chegar é que eu tive um problema com o banco, no atendimento, enfim, e no mesmo dia eles me ligaram para vender um serviço. Então aquilo me deixou impactado, sabe? Poxa, eles não estão conseguindo resolver um problema que existe e querem me vender um novo serviço. É complicado. Eu queria que você falasse um pouco disso, Ju. Eu acho que isso, infelizmente, ainda é muito comum dentro do mercado, que é o seguinte, a gente está vivendo e iniciando a era dos dados, né? As empresas hoje têm muita dificuldade de conectar esses dados e isso impacta a experiência desse consumidor, a experiência do cliente, consequentemente a venda, né? Por quê? Porque você, com um problema insatisfeito, esse dado da sua insatisfação não chegou para quem está com o desafio da meta, o desafio da venda. E aí ele pegou você lá como um potencial cliente para te ligar, só que sem o conhecimento de que você não estava ali com a satisfação em dia para poder fazer uma nova compra. E infelizmente isso faz parte do nosso cotidiano. A gente, pensando principalmente, né, como o tema aqui de identificar oportunidade e tudo mais, a gente precisa considerar esse histórico que existe. Isso é um dos aspectos, inclusive, que a própria High Platform entrega, né? Que é um dos grandes diferenciais competitivos aqui da plataforma, porque ela consegue conectar esse histórico dos clientes para poder fazer um atendimento com mais qualidade, um atendimento onde surpreenda o seu consumidor. E cada vez mais as empresas estão se preocupando com isso. Isso é um dos grandes sucessos da High Platform, porque a gente consegue vender algo que hoje o mercado não tem, que é a integração desse histórico em tempo real para a gente conseguir
melhorar a satisfação e, obviamente, ajudar, inclusive, na venda. Justamente, né, Juliano, para venda não virar um atendimento de reclamação, né? O que é para ser algo positivo virar algo negativo. Exatamente. É uma grande... Isso, a hora que você está insatisfeito e alguém te liga para vender, você fica mais insatisfeito ainda, né? Porque você é ignorado pelo seu problema e ainda querem tirar dinheiro mais de você, né? É assim que você se sente. O consumidor fica ali vulnerável duplamente e isso para a marca é ruim. Não, é falta de integração entre as áreas da empresa, né? E é muito comum a gente ver as empresas hoje aqui, né? Bom, foi fantástico este bate-papo que a gente teve com você, Ju. A gente pode ver como o bom relacionamento com o cliente impacta efetivamente nas vendas de uma empresa e como isso pode gerar um crescimento para a marca. Então eu queria agradecer o Juliano pelo bate-papo e esperamos que você volte mais vezes para trazer o seu conhecimento para nós. Eu que agradeço, Léo e Diego, pela oportunidade. Foi um prazer aqui e que esse podcast perdure por muitos Customer Lovers. E me sigam lá no Instagram, então, Juliano Melchior com 2 Hs, né? Melchior com 2 Hs. E, enfim, muito obrigado. É isso aí, Diegão. Mais um podcast fantástico e a gente se vê no próximo episódio, então. Sim, até a próxima, pessoal. Caso queiram sugerir temas, não se esqueçam de ir até a nossa página nas redes sociais e mandar pra gente. Um abraço. Um abraço, gente. Um abraço.